Deu certo? Bom dia a todos. Bom dia. Espero que estejam bem, com a graça de Deus. Espero que tenham dormido bem, pra gente não dormir aqui, né? Vamos começar então nossa escola dominical, hoje dia 27 de fevereiro. Estamos aí terminando mais um mês, não é? Segundo mês do ano já, com a graça de Deus. E nós vamos começar com uma oração, lembrando em especial, pedindo a Deus aí um tempo de paz, né, no que diz respeito à guerra lá, né, da Rússia lá com a Ucrânia. Eu tenho acompanhado assim, o noticiário e vendo assim, os comentaristas, né, os analistas políticos e tudo, e são sempre previsões, sabe, especulações, aí a gente na verdade não sabe, né, o que está por trás, mas a gente sempre sabe que a guerra é muito triste. As pessoas que são afetadas, que, né, mal sabem, né, do que está acontecendo ali e, no entanto, mesmo assim são privadas da sua liberdade, dos seus familiares. Enfim, a guerra é sempre muito ruim. Então, é tempo da gente buscar a Deus, pedir a Deus, né, paz para essas pessoas, né, para esses governantes, né, para que eles se alinhem, né, e haja paz ali, né, porque a gente sabe que também, inevitavelmente, isso acaba refletindo também para nós aqui que estamos distantes lá, né? Mas acaba refletindo também aqui no Brasil, né? E todos os outros lugares, é claro. Nós vamos orar então. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, de bondade, de amor, de fidelidade, nós estamos aqui reunidos essa manhã por Tua graça, por Tua misericórdia, por Teu amor que nos sustenta, Deus, que nos guarda, que nos livra de todo mal, Senhor. Nós estamos reunidos aqui essa manhã no nome de Jesus. E é no nome de Jesus que nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, confiando nos méritos de Cristo, confiando na obra de Jesus na cruz do Calvário, Pai. E com essa confiança, com essa fé, ó Deus, com essa fé que nos une, que une a sua igreja espalhada pelo mundo, igreja essa que nós sabemos que nesse instante também está se reunindo e orando e clamando ao Senhor contra essa guerra que está acontecendo ali, Senhor, na Ucrânia. Que o Senhor Deus, nós sabemos que é um Deus de paz, toque nos corações, ó Pai, desses governantes envolvidos, naqueles que nós sabemos os seus nomes, mas naqueles também que estão por trás, que desconhecemos, ó Pai. Assim como desconhecemos as razões, ó Pai, que estão por trás dessas guerras, a não ser o egoísmo do coração humano, a não ser o pecado que afetou o coração humano. Por isso, então, Deus, nós queremos suplicar ao Senhor que haja paz ali, Deus. Cuida daquelas famílias que estão nesse tempo de desespero, que estão, Deus, se separando, mães de seus filhos que são enviados ao campo de batalha, esposas dos seus maridos. Tem misericórdia desse povo, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Nós sabemos e temos visto pela Tua palavra que o Senhor é quem conduz a história. E diante disso, Deus, nós queremos tão somente clamar por Tua misericórdia, Senhor. Haja misericórdia, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então. Nós vamos continuar nosso estudo aqui, com a graça de Deus. Que bom ver vocês aqui, né? Até mais do que eu imaginava, uma vez que hoje é domingo de carnaval, né? Acho que lá
No Sudeste, normalmente, no domingo de carnaval, as pessoas costumam ir pular carnaval, né? Ou às vezes aproveitar o feriado, né? Prolongado. O que aqui parece que não tem, né? Lá é comum as igrejas, né, irem para acampamentos, né? Quem sabe o ano que vem nós não fazemos um para nós, não é? E aí a gente junta toda a igreja, né, com esse objetivo. Mas nós vamos então continuar o nosso estudo aqui em Mateus. Hoje é o seguinte, eu pensei e relutei no decorrer dessa semana em partir já para o nascimento de Jesus, mas eu vou finalizar aqui essa questão da genealogia de Jesus. Eu acho que faltam mais algumas coisas aqui para a gente pontuar. Então eu quero convidar vocês a abrir aí Mateus capítulo 1. Hoje eu vou ler a partir do versículo 7 até o versículo 17. Nós já lemos aí, né, as duas vezes que falamos de Mateus aqui, né, da genealogia, lemos ela toda, e hoje nós vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim: Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então hoje nós vamos concluir o nosso estudo sobre a genealogia de Jesus Cristo, né, conforme esse relato de Mateus. Por que conforme o relato de Mateus? Porque Lucas também traz a genealogia de Jesus, abordando de uma forma diferente. E dessa forma a gente vai ter agora assim, um pano de fundo mais claro sobre os acontecimentos subsequentes ali da história da salvação, né? Porque Mateus está trazendo isso, né? A história da salvação, a Bíblia fala disso, né? Da história da salvação. A Bíblia não se detém a falar sobre ciência, né? Ela não se detém, claro que nós podemos também aprender ciência a partir da Bíblia, né? No entanto, o foco central dela é a história da salvação, né? Como Deus criou todas as coisas, como que o homem se rebelou e como que Deus elaborou um plano, né, para salvar a humanidade. Aí nisso Mateus nos fala, então, nós vimos isso, vou fazer um apanhado aqui, né? Ele nos fala quem Jesus era e quem Jesus é. Por isso ele começa com a genealogia, né? Porque a identidade de Jesus está intimamente ligado, né, a tudo que vem, né, para trás. Mateus nos fala também como ele veio e por que ele veio. Daí então a necessidade da genealogia. E Mateus também nos fala sobre o que ele ensinou, né? Daí também a necessidade da genealogia, né? Porque o fato dele ter vindo, né, dessa família que ele veio, desse povo que ele veio, isso nos faz compreender também aquilo que ele ensinou, a forma como ele ensinou, né, o confronto que ele teve com os mestres da sua época. É muito comum, nós vamos ver mais para frente, daqui uns 2, 3 anos, lá no Sermão do Monte, Jesus falando, né, ouviste o que foi dito aos antigos, ou uma tradução assim,
talvez um pouco melhor, ouviste o que foi dito pelos antigos mestres, né? Eu, porém, vos digo. Né? Ele usa essa fórmula para dizer que o ensinamento dele, né, é superior, né, à forma como ele reinterpreta a lei, ou interpreta, né, melhor dizendo, da forma correta, né? Porque os falsos mestres, os religiosos do seu tempo, eles traziam uma interpretação bem assim, carregada de coisas, de elementos secundários que, no fim das contas, não resolvia nada, né? Pelo contrário, trazia mais complicação. Então, a genealogia ela nos fornece as bases para compreender o porquê de Jesus ter vindo, como ele veio e o conteúdo daquilo que ele ensinou. Na primeira parte, nós enfatizamos né, o período que vai de Abraão até Davi, né? Deu para falar isso um pouco aí as 2 semanas que passaram, e hoje nós vamos percorrer o período que vai de Davi até Jesus. Aqui entra a divisão que é muito enfatizada aqui, né, que é a divisão do cativeiro na Babilônia. Observe que ele fala aqui no versículo 11, Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, né, ele prossegue ali. Né. É um período muito importante na história do povo de Israel. É um divisor. A história do povo de Israel ela é marcada por alguns pontos. Entre eles está o exílio na Babilônia. Depois do exílio é outra coisa. Depois do exílio da Babilônia, eles se atentaram para muitas coisas que eles tinham deixado de lado. Não é? Depois de uma crise, às vezes a gente começa a perceber coisas que são essenciais. Não é assim? O mundo não está passando por uma crise, né, de pandemia, e nós temos percebido algumas coisas essenciais, né, como, por exemplo, como é bom estar em família, não é? E como é ruim não poder, né, abraçar as pessoas que nós gostamos. Então, essa crise, ela marca um período assim, muito importante na história de Israel, na história do povo de Deus, porque depois do exílio, eles vão ter outra mentalidade, eles vão pensar diferente, vão surgir as sinagogas, nós falamos isso na primeira semana, porque as sinagogas vão funcionar como lugares onde eles vão estudar a palavra de Deus, para que dessa forma eles não viessem a pecar novamente e fossem levados novamente para o exílio, né, coisa que eles deixaram um pouco antes. E um fato que nós vamos abordar hoje também diz respeito, nós vamos retomar algumas coisas para trás, né, de Abraão, diz respeito à semente da mulher, né, o descendente, né, a descendência do Messias, o fio condutor da história que quase rompeu. A gente vai ver isso aqui hoje. Quase que esse fio se rompeu, mas Deus estava ali, né, conduzindo todas as coisas, né? Então hoje nós concluímos em especial essa transição entre o Antigo e o Novo Testamento. E o primeiro texto que nós vamos ler muitos textos hoje. Tá? Prepara a sua Bíblia. Hoje, se a sua Bíblia está colada às páginas, nós vamos descolar um pouco dessas páginas. Tá? Está lá em Gênesis 3,15. Nós lemos isso semana passada, mas vamos retomar essa leitura aqui, para dar prosseguimento aqui. Diz assim, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, não é? Ele fala assim, isso, né, depois que Deus tratou com o homem, tratou com a mulher, agora ele se vira para a serpente, né? Nós sabemos que é Satanás, e ele vai falar, olha, porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência, olha, ele fala de uma descendência da serpente, né? Mas a gente sabe que não é uma descendência biológica, não são as cobras, né? Apesar que ninguém gosta de cobra, assim, né? Mas não é dessa descendência que ele está falando, né? Olha, entre a tua descendência
e o seu descendente. O descendente aqui se refere ao descendente da mulher. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a promessa de Deus que nós chamamos de proto-evangelho, porque aqui é o início do evangelho, né, propriamente dito, né, sendo assim descortinado. O descendente da mulher, então, ele é o fio condutor da história da redenção. E para isso, para esse descendente, nós precisamos de um povo, né, porque ele vem de uma mulher, ou seja, é um ser humano, não é? Ele é Deus, né, nós sabemos mais para frente isso, mas ele vem da mulher, ou seja, então ele é ser humano. Para isso nós precisamos de uma família, precisamos de um povo, precisamos da sua origem. Esse fio condutor, ele vai passar por alguns momentos em que o leitor atento, ele vai dizer assim, agora não tem esperança mais, agora vai acabar, agora vai se romper. Nós vamos ver algumas tentativas agora de suprimir esse descendente, de acabar com ele, de sufocar ele. A primeira vez que isso aconteceu está em Gênesis capítulo 4, versículo 8. Nós temos o episódio de Abel e Caim. Abel e Caim. Diz assim, versículo 8 do capítulo 4. Isso antes, Deus já havia alertado Caim, né, para sua postura. Olha, você tem que se dominar, você tem que prestar atenção, o que você está fazendo. No entanto, a história prossegue e fala assim, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão. Essa foi a primeira vez que a descendência da mulher foi combatida. Foi a primeira vez que o descendente da serpente se levantou contra o descendente da mulher, que é a ação de Caim, né, para matar seu irmão Abel. E o cenário posterior é a linhagem de Caim seguindo o seu caminho distante de Deus. Nos versículos 17 até o versículo 24, nós temos os descendentes de Caim. Ele se casa e ele tem um filho a quem ele dá o nome de Enoque, né? Ele começa a edificar uma cidade e aquilo que ele começa, a sua maldade, ela começa a se propagar de tal forma que no versículo 24, né, um descendente de Caim, ele vai dizer que é o Lameque, ele fala assim, olha, 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. É porque ele vai falar para a mulher dele ali que ele tinha matado que ele tinha matado uma pessoa que, assim, por uma coisa banal, né? A ideia é que o mal começou a ganhar proporções nessa descendência, na descendência de Caim, né? Que é a descendência da serpente. Mas aí nós temos no versículo 25 e 26 do capítulo 4, outro texto importante que fala assim, terminando a história de Caim ali, né, como que ele seguiu o caminho, né, os seus descendentes foram se distanciando de Deus. No versículo 25 e 26 diz assim, tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente, olha a palavra, outro descendente, né, em lugar de Abel que Caim matou. A princípio você fala assim, acabou, Caim matou Abel, Caim tomou um caminho totalmente distante de Deus, então como que faz com o descendente da mulher? Né, mas Deus concede outro descendente. Aí diz o texto assim, a Sete nasceu um filho, a qual pôs o nome de Enos, e daí em diante começou a invocar o nome do Senhor. A partir daqui, meus irmãos, preste bem atenção, nós temos duas visões de mundo. Uma palavra que é muito comum hoje em dia é cosmovisão, que é visão de mundo. A partir daqui nós temos duas cosmovisões.
duas formas diferentes de olhar para o mundo. Nós temos a linhagem espiritual de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, né, o outro descendente que veio no lugar de Abel. E nós temos a linhagem terrena, vamos assim dizer, terrena, carnal, não tem nada a ver com o Leandro Carnal, viu? Natural. Temos essa descendência que vem de Caim. São aqueles que se preocupam somente com as coisas da terra. Os descendentes de Sete são aqueles que se preocupam com as coisas de Deus. Os descendentes de Caim, aquilo que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 2, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Ele não aceita as coisas de Deus, porque parece loucura para ele. Porque ele é esse homem que vem, né, e prossegue da descendência de Caim. Vamos ler um texto aqui para você ficar um pouco mais claro aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Filipenses, nós lemos esse texto outro dia que nós estávamos, né, expondo o texto de Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 19, Paulo falando ali, nós estávamos abordando aqui justamente, né, num ponto aqui sobre o mundanismo, né, a postura dos homens sem Deus e que às vezes estão também no meio religioso. Né? Paulo estava combatendo justamente isso. Ele vai dizer assim, olha, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com o quê? Com as coisas terrenas, a linhagem de Caim, né? Que vai se opor à linhagem de Sete, percorrendo toda a trajetória da Bíblia. Nós temos essas duas linhagens, às vezes se confrontando, justamente porque a linhagem de Caim vai sempre tentar, né, combater, suprimir essa linhagem de Sete. Né? São os filhos de Deus, né, e os filhos dos homens. É o homem natural, né, versus o homem espiritual. Essa oposição que existe no mundo, né, desde o início. Porque a partir lá, daquele momento onde Caim mata seu irmão e Adão e Eva têm outro filho, surgem essas duas visões de mundo aí, uma espiritual e a outra terrena. A segunda vez que há essa tentativa também, né, esse combate contra a linhagem espiritual, está em Gênesis capítulo 6. Porém aqui, diferente da violência que foi usada por Caim contra seu irmão, a violência aqui, ela já não é mais a forma de ação. O que há aqui, na verdade, é uma combinação entre a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Olha que interessante como que o inimigo usa estratégias diferentes. Às vezes ele age por violência, mas às vezes ele age se infiltrando. Isso se repetiu lá em Atos dos Apóstolos, quando a igreja começou. Primeiro, houve a tentativa de perseguição por violência, por força. Depois, houve uma tentativa de infiltração através de Ananias e Safira, tentando propagar, né, aquele fato ali da hipocrisia deles, né, mentindo, né, para ganharem um certo prestígio ali dentro da igreja. Então existem formas diferentes de se combater essa linhagem. Pode ser por violência às vezes, mas pode ser também pela miscigenação, né, a mistura da linhagem espiritual com a linhagem terrena. Olha o que diz os versículos 1 a 3 de Gênesis capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas
mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Né? Seria uma limitação ali, a partir daquele momento, da idade, né? Porque para trás os homens tinham eles quebravam o INSS, né? Eles viviam 600, 700, né? Até 900, né? 900 anos, como foi Matusalém, né? Que viveu 969 anos. Né? E depois, a partir dali, essa longevidade ela é limitada. Mas observe aqui, os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens, eles tomaram elas para si. Os filhos de Deus seriam a linhagem de Sete, a linhagem espiritual. E as filhas dos homens seriam a linhagem de Caim. Esse foi um problema que acompanhou toda a história do povo de Deus no Antigo Testamento, a ponto de Esdras, lá na frente, quando eles voltaram do exílio, ele fazer com que eles expulsassem as suas mulheres que eles tinham trazido da Babilônia. Eles foram para lá, se casaram com as mulheres lá, e era uma proibição que eles se casassem com pessoas de outros povos, para que não houvesse justamente isso, essa mistura, não é? No entanto, a mistura ela é não necessariamente genética, propriamente dita, mas é uma mistura espiritual. Isso mais para frente foi chamado de casamento misto. Né? Há inúmeros relatos na Bíblia, inclusive sendo um problema grave na vida de Salomão. Por quê? O que Salomão fez? Ele se casou com várias mulheres de vários povos, e essas mulheres traziam para Jerusalém, não somente elas não vinham sozinhas, elas vinham também com a sua religião. Vamos ver um texto aqui em 1 Reis capítulo 11. 1 Reis capítulo 11, para a gente se inteirar disso também. 1 Reis capítulo 11, versículos 1 e 2. Diz assim, 1 Reis capítulo 11. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Olha que interessante, ele fala aqui moabitas. Alguém se lembra de alguma moabita famosa? Hã? Mais uma chance. Ruth. Olha que interessante. Ruth também era moabita. Mas como que Ruth foi para... Deus será o meu Deus, ela disse. Houve o quê? Conversão. Mas agora Salomão se casa com essas mulheres, olha, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéia, as mulheres das nações que haviam o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteria o coração para seguirdes os seus deuses. A essa se apegou Salomão pelo amor. E aí depois o que acontece? Salomão, no final da sua vida, ele começou a ceder à pressão dessas mulheres. Também 700 mulheres, né, não aguentava a pressão. Né? Ele então faz o quê? Começa a construir altares para os deuses delas, a ponto de também prestar culto a esses deuses dessas mulheres. Então a preocupação não era uma questão genética de um povo, né, misturar com o outro. Era essa questão espiritual, né, de corromper o coração. Não é? E isso, né, mais para frente, abra comigo também em Esdras, né, só para fundamentar isso aqui, finalizar esse ponto aqui. Esdras capítulo 10, versículos 17 e 18. Esdras está logo aí. Esdras capítulo 10, versículos 17 e 18. E Esdras está aí antes entre Gênesis e Apocalipse. Né? Não, está perto aí para trás de Jó, né?
pouco para trás de Jó, você tem Esther, depois você tem Neemias, e aí você tem Esdras. Esdras capítulo 10, versículos 17 e 18, e fala assim: e o concluíram no dia 1º do 1º mês, a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes estes que casaram com mulheres estrangeiras, né, dos filhos de Jesua. Aqui o que acontece? Ele vai explicar quais as pessoas que se casaram com as mulheres da Babilônia, porque Esdras ele narra um período posterior à Babilônia. E aí Esdras faz o quê? Ele faz um pacto com eles para que eles despedissem essas mulheres, mandassem elas, né, de volta para a Babilônia, justamente porque elas vinham também com os seus deuses, com a sua espiritualidade. Esse que é o problema aqui, né? Essa mistura aqui, que começou lá em Gênesis capítulo 6, ela vai percorrer um longo período da história da Bíblia. E essa mistura é uma forma também de combater a linhagem, né, a linhagem, o descendente de Adão e Eva, né, o descendente de Sete, né, do qual viria o nosso Senhor Jesus. Contudo, Deus preservou a linhagem de Sete por meio da família de Noé. Gênesis capítulo 6, versículos 8 e 10 vai dizer assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Está em Gênesis capítulo 6, versículos 8 e 10. Logo depois de ter acontecido essa mistura, os filhos de Deus com as filhas dos homens, né, em seguida vai vir o quê? O dilúvio, o juízo de Deus. Mas Deus preserva a descendência, o descendente da mulher, através da família de Noé. Dos filhos de Noé, a linhagem prossegue, nós vimos até Abraão, né, Abraão, depois Isaac e Jacó, e depois em Judá, que é o 4º filho de Jacó, de onde vem também, né, a descendência real do rei Davi, né, passando, é claro, por algumas mulheres que nós vimos semana passada, né, Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Desta última, Batseba, vem quem? O rei Salomão, né, vem o rei Salomão. E agora nós vamos ver então o próximo ponto de Salomão até o exílio na Babilônia, né? Um pouco da história de Israel, né? Como que essa linhagem foi combatida, né? E como ela também foi preservada. Salomão é o exemplo de alguém que tinha tudo, mas diferente do seu pai Davi, ele acabou adorando outros deuses por causa da influência dessas mulheres que nós mencionamos aqui. Né? O texto de 1 Reis, lá no versículo 4, vai dizer que Salomão, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração, isso está em 1 Reis capítulo 11, versículo 4, o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, né, seu Deus, conforme foi Davi. Ele permitiu essa influência. Até então, a gente não vê assim, nada explícito, né, no fato dele se casar com essas mulheres, apesar de que lá em Deuteronômio existe uma especificação para o rei. Uma delas é que ele não se casasse com muitas mulheres. Claro, isso nós estamos vendo aqui, era uma prática comum lá. Não quer dizer que Deus aprovava isso. Às vezes a gente olha para lá e fica pensando, mas, não, se a gente fizer essa leitura daqui para lá, a gente vai chegar às vezes em conclusões erradas. A ideia é que Deus, ele não se agradava disso, mesmo tendo permitido isso. No entanto, o projeto de Deus é o projeto inicial. E isso, quando nós chegamos em Salomão, com esse absurdo aqui, nós enxergamos o que? O resultado do pecado. O que causou o pecado? Levou um homem a
casar com 700 mulheres, fora as concubinas. Claro que esses casamentos eles tinham um teor político, muito mais do que, que ele amava essas mulheres todas. Ele casava geralmente com princesas, filhas de reis dos países vizinhos, para fazer uma união política. Era, na verdade, contrato político, para que não houvesse guerras entre eles. Mas existe um resultado disso, e o resultado foi que essas mulheres perverteram o coração dele, a ponto dele começar também a adorar os deuses dessas mulheres também. A história prossegue com a morte de Salomão e a sucessão ao trono do seu filho chamado Roboão, que por causa da sua insensibilidade acabou consolidando a divisão do reino de Israel. Até em Salomão nós temos um reino consolidado, o reino de Israel, que começou ali com o primeiro rei Saul, depois Davi e agora Salomão. Mas a partir da história de Salomão e por causa do seu pecado, Deus vai dividir esse reino. Deus vai dividir esse reino. E o filho de Salomão, ele vai ficar com duas tribos, vamos assim dizer, dois estados, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E as outras tribos vão ser conhecidas depois como Israel, são as tribos do norte, são 10 tribos. As tribos do norte, se você continuar lendo aqui em 1 Reis, você vai ver que existe um declínio total, moral, espiritual, econômico, existe um declínio total, porque todos os reis de Israel, os reis que governaram essas 10 tribos, eles foram péssimos, eles se distanciaram dos caminhos de Deus, eles afundaram-se na lama mesmo. E o resultado disso foi o quê? A dispersão completa dessas tribos do norte. Por que é importante enfatizar isso? Porque quando a gente chega no Novo Testamento, existe um confronto muito intenso entre as pessoas de Judá, de Jerusalém, contra, por exemplo, os samaritanos. Os samaritanos. Da onde que vem essa birra que eles têm, e com os samaritanos? Vem justamente daqui, porque os samaritanos, Samaria era a capital de Israel, eles não prevaleceram, eles não continuaram nos caminhos do Senhor. Pelo contrário, eles foram se distanciando de tal forma que eles acabaram sendo dispersos. Olha o que diz o texto de 2 Reis, capítulo 17, versículos 6 e 8. Eu vou ler para a gente dar prosseguimento aqui, para a gente conseguir pegar tudo, o que tem para falar. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria, tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, nas cidades dos Medos. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos seus estatutos, nos estatutos das nações que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos seus reis. Aí no versículo 24 desse mesmo capítulo diz assim: o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e os fez habitar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram as suas cidades. Resumindo, o que está acontecendo aqui? O rei da Síria veio, transportou os moradores de Israel, de Samaria, para esses lugares que ele falou aqui. E de lá ele trouxe outras pessoas para morar aqui. E houve então o quê? Uma miscigenação, uma mistura. Já não bastasse o fato de essas pessoas estarem se desviando dos caminhos do Senhor, ele trouxe outras pessoas e essas pessoas prosseguiram em desviar o restante daqueles que ficaram, de maneira que ali não existia mais
aquele povo de Deus que saiu do Egito. Era uma mistura, era uma confusão. Eles não sabiam mais quem era o Deus verdadeiro. Eles estavam adorando qualquer coisa. A história, eu aconselho vocês a ler 1 Reis, 2 Reis, ela mostra como houve esse declínio, a ponto deles adorarem também um bezerro, como eles fizeram lá na saída do Egito. Eles fizeram um bezerro ali, porque houve aquela separação. Então, o rei do norte falou assim, vamos fazer um Deus aqui para nós. Então, houve essa mistura, de maneira que o povo que ficou, né, no sul, eles olhavam para essas pessoas do norte sempre com um certo receio, porque eles se desviaram do caminho do Senhor. A linhagem, o descendente, né, a linhagem do descendente, né, sendo combatida, né, eles querendo corromper essa linhagem. Isso é praticamente um resumo do Reino do Norte no Antigo Testamento. E por causa dessa mistura étnica, né, eles se afastaram ainda mais da linhagem do Messias. Enquanto isso, no Reino do Sul, não foi muito diferente, salvo por algum ou outro que ainda conservava ali os caminhos de Deus, né? Enquanto isso, houve ali um episódio assim bem específico, onde a linhagem do Messias quase acabou, definitivamente. O fio que eu falei no início, ele quase se rompeu. Vamos ler 2 Reis capítulo 8, versículos 16 a 19. 2 Reis capítulo 8, versículos 16 e 19. 2 Reis é a história, 1º e 2 Reis, né, é a história de Israel. 2 Reis, capítulo 8, versículos 16 a 19, diz assim. Depois no capítulo 11, versículos 1 e 3. No ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel é o reino do norte. Reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 31 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste, ou seja, a filha de Acabe, era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir Judá por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de lhe dar sempre uma lâmpada, né, a seus filhos. O rei de Judá, ele se casou com uma mulher, filha de Acabe. Acabe foi o pior rei de Israel. Ele se casou com ela. E essa mulher, ela contribuiu para que ele se desviasse do caminho de Deus. E aí nós chegamos no capítulo 11, vira sua página um pouquinho mais para frente, com um episódio assim, bem complicado, que diz assim, depois que esse rei morreu, né, levantou o seu filho e tal, né, e aí, olha, capítulo 11, versículo 1, diz assim, vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Olha o descendente, a palavra descendência. Toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim esconderam de Atalia, e não foi morto. Vocês já assistiram aqueles filmes de reis que tem? Aqueles filmes épicos, onde eles querem destruir a família real? É o que está acontecendo aqui. Essa mulher, ela vai matar todos da família real. Para quê? Para que ninguém pudesse recorrer ao trono. Né? Mas aqui o fio quase se rompeu. Né? Mas essa mulher aqui, Jeoseba, filha do rei Jorão, ela esconde esse menino. Não, vamos esconder ele. Porque ele era o quê? O descendente. Né? Ele fazia parte da família real. Né? Para que essa linhagem não fosse, né, extirpada completamente. E aí, prosseguindo a história,
né, os sacerdotes eles vão ajudar a esconder essa criança, até ele chegar num ponto onde eles pudessem proclamar ele rei, né, tirando essa mulher perversa ali do trono. Olha como essa linhagem está sempre sendo combatida, né, a linhagem que vai dar origem ao nosso Senhor Jesus. Sempre se levantando, né, homens, mulheres, né, contra essa linhagem para impedir que o descendente da mulher viesse e pisasse a cabeça da serpente, né, concluísse ali, né, os planos, né, de Deus. Posteriormente, né, claro que se a gente for seguir todos os reis aqui, a gente gastaria não só 20, mas 30 anos no nosso estudo de Mateus, né? Posteriormente nós temos alguns reis importantes, como Ezequias, mais à frente Josias. Eu aconselho vocês lerem essas histórias. Eles se comprometeram a seguir os caminhos do Senhor. No entanto, isso não foi suficiente para livrá-los do exílio na Babilônia, né? E aí no tempo em que reinou Acás, né, por exemplo, pai de Ezequias, viveu também o profeta Isaías, que é muito conhecido nosso, né? O profeta Isaías. E foi nesse tempo que a promessa messiânica foi renovada mais uma vez. Talvez um pouco assim, talvez até de forma mais clara. Se você abrir comigo lá em Isaías, você vai ver que no tempo desses reis, né, Isaías estava profetizando ali, e houve uma situação também difícil. E aí Isaías capítulo 7, a partir do versículo 10, diz assim: continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo, Acás era um rei, né? Rei de Judá. Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse, não o pedirei, nem tentarei o Senhor. Então disse o profeta, ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fadigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual que é o sinal? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Olha, Isaías estava vivendo nesse tempo desses reis, dessas tramas. E aí, Deus faz o quê? Né? Ele vai anunciar ou renovar aquela aliança, aquela promessa de que viria o Messias. Né? E ele fala especificamente de qual forma ele viria, né? Através de uma virgem. Mas, prosseguindo nossa caminhada aqui, o final desse período vai culminar com o exílio na Babilônia, porque tanto o reino do norte quanto o reino do sul, eles se distanciaram também do Senhor, fizeram o que era mal perante o Senhor. E aí eles vão para a Babilônia. No final ali do livro de Crônicas, né, de 2 Reis e 2 Crônicas, nós temos a narrativa dessa história. Né? Na Babilônia também, a gente tem que saber que Deus conduziu o seu povo. Né? Por mais que eles tivessem saído da sua terra, né, eles levaram a linhagem, o descendente. Né? E aí eles ficaram ali um período de 70 anos. Né? E nós temos vários livros na Bíblia que narram ali, que cobrem esse período ali do exílio na Babilônia. Antes, nós temos, por exemplo, antes da Babilônia, temos Isaías, Jeremias, Oséias, Abacuque, entre outros. Durante o exílio, eles estão lá na Babilônia, pensa comigo, Deus também levantou homens ali para trazer mensagens de orientação, de conforto. Entre eles nós temos Jeremias também, né? Nós lemos outro dia aqui a carta que Jeremias enviou para essas pessoas. Nós temos Ezequiel e temos também Daniel, não é, Daniel? Os dois aí, né, que Deus levantou na Babilônia. Pensa comigo, Ezequiel e Daniel são profetas que Deus levantou estando eles lá na Babilônia. Para quê? Para orientar esse povo, para que eles não viessem se perder lá. Eles estão longe da sua pátria. Né? Então, antes e durante esse tempo da Babilônia, Deus usou principalmente Jeremias, porque Jeremias falou para o povo, olha, vocês vão para o exílio. Depois que eles foram, Deus usou ele também para falar assim, olha, vocês têm que agir, se comportar dessa forma. Né? Então, olha só, Deus
permitiu que eles fossem levados para a Babilônia, mas Deus estava cuidando deles. Por quê? A promessa do descendente ela tem que permanecer até a vinda do descendente, até a vinda de Jesus. Não é? Ezequiel, por exemplo, ele estava lá no exílio e ele teve uma visão de Jerusalém. Nessa visão, ele viu a glória de Deus saindo do templo. A glória de Deus é como se fosse a presença de Deus. E ao sair, o templo foi destruído. O que isso tem a ver com o nosso Senhor Jesus? Tem muito a ver, porque essa glória que foi, ela voltou. Tanto é que quando João, o apóstolo João, vai falar sobre Jesus, ele vai dizer assim, olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai. Ou seja, Jesus é a presença de Deus, que outrora havia saído, mas que agora volta para estar no meio do seu povo. Por isso que essa linhagem ela precisa ser conservada, ela precisa permanecer viva, ela precisa ser protegida, ela precisa ser guardada, porque Deus tem um projeto. Mas foi Daniel, lá na Babilônia, que teve uma revelação mais clara sobre Jesus. Inclusive, ele usa um termo que o próprio Jesus usava para si mesmo. Numa das visões que Daniel teve, lá no capítulo 7 de Daniel, ele fala assim, eu vou ler para vocês, Daniel 7, versículos 13 a 14, eu vou ler para a gente prosseguir aqui. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem. É a visão que ele tem, como filho do homem. E aí ele vai falar aqui algumas coisas, ele fala assim, olha, foi-lhe dado glória e o reino para que os povos, as nações e os homens de todas as línguas o servissem. Vocês se lembram de Mateus 28? Quando Jesus fala assim, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. É basicamente isso aqui que Daniel estava vendo. Os reinos da terra sendo concedidos ao nosso Senhor Jesus. Aí Jesus vai inúmeras vezes usar esse termo, filho do homem, para si mesmo. Olha, Mateus 25, 31. Quando o filho do homem vier em sua glória, ele usa esse título, filho do homem, que foi um título revelado lá para Daniel. Mateus 18, 11. O filho do homem veio para salvar o que havia se perdido. Mateus 24, 44. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Observe como Daniel foi alguém que teve uma visão bem clara a respeito do descendente, a respeito de Jesus, falando dele como sendo o Filho do Homem. E aí depois do exílio na Babilônia, porque eles voltaram, aqueles que foram, eles voltaram também. Nós temos, por exemplo, o Salmo 126, que fala da alegria desse povo que voltou, quando o salmista vai dizer assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de júbilo, Entre as nações se diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. Isso é a alegria que eles tiveram em voltar do exílio. Mas o Salmo 137 fala da tristeza que eles tinham estando lá no exílio. O Salmo 137 fala assim, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Eles estão lá na Babilônia, às margens do rio, lembrando de Jerusalém. Então, olha que interessante, o Salmo 126 fala da alegria que eles tiveram ao retornar, e o Salmo 137 fala da tristeza que eles tinham quando estavam lá na Babilônia, no período. Posteriormente, nós vamos caminhar para o final aqui. Depois da volta do exílio, nós temos alguns livros também importantes, alguns profetas, como por exemplo, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tanto Ageu quanto Malaquias e Zacarias, eles profetizaram no tempo de Neemias e Esdras.
Porque Esdras e Neemias narra como que foi a volta. Como que foi o período da volta, como que eles retornaram, né? O que levou eles a voltarem, né? E como que eles se portaram voltando ali, todos os desafios, né, que teve ali. E aí esses profetas, Zacarias, Malaquias, né, e Ageu, eles mostravam ao povo a necessidade de reconstruir o templo, porque eles voltaram, mas se lembra que o templo havia sido destruído? Não é? Tanto é que, eu vou ler rapidamente aqui o texto de Ageu, para vocês assim entenderem isso aqui que a gente tá falando. E se eu encontrar ele aqui rápido, né? Está aqui o Ageu. Ageu capítulo 1, versículo 11, versículos 1 a 11, fala assim, eu vou ler a partir do versículo 2, fala assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo, né, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles voltaram do exílio, o templo estava destruído. O que eles fizeram? Vamos cada um tomar conta da sua vida, cada um faz a sua casa, cada um trabalha, cada um se preocupa com as suas coisas. E aí o profeta Ageu fala, não, vocês estão equivocados. É por causa disso que vocês plantam e não colhem. É por causa disso que a vida de vocês não vai para frente, porque vocês estão se preocupando tão somente com as suas coisas. E estão esquecendo as coisas de Deus. Isso está em Ageu, né, no capítulo 1, até o versículo 11. Né? Eles recebiam, mas o salário deles não rendiam. É o que fala aqui. Eles semeavam muito, mas não colhia nada. Por quê? Estavam se preocupando, em primeiro lugar, com as suas coisas. Né? Isso me lembra o nosso Senhor Jesus falando assim, né? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, né? E essas coisas seriam acrescentadas. E aí lá no capítulo 2 de Ageu, versículo 9, quando eles tinham acabado de construir o templo, né? Eles, não, então tá, vamos construir o templo. Mas o templo ficou um templo assim menor do que aquele templo que eles tinham antes. E aí o povo começou a se entristecer, né? Eles começaram a se ficar abatidos. Aí Deus levanta novamente Ageu e fala com eles assim, olha, não fica triste não, porque a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Porque nesse templo seria o templo o qual nosso Senhor Jesus mais à frente iria pisar. Por isso, a despeito do fato dele ser menor, a glória dessa casa seria maior. Porque Deus, né, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, estaria presente ali, né? Ele viria posteriormente, né, pessoalmente, né, nesse templo ali. E aí nós encerramos ali o Antigo Testamento com o livro de Malaquias. Né? O livro de Malaquias encerra falando sobre nosso Senhor Jesus. Malaquias capítulo 4 diz assim, pois eis que vem o dia, isso é simultâneo, Malaquias está no mesmo período aqui, está no período de Ageu, está no período que o povo retornou do exílio. Eu dei uma acelerada aqui no passo aqui para a gente concluir, mas está no mesmo período, tá? O povo que voltou do exílio, o povo que se alegrou, o povo que lembrou, né, tristes das coisas que aconteceram, o povo que não se preocupava muito com as coisas de Deus, mas depois, né, retomaram. Nesse tempo você tem também Malaquias, né? E Malaquias fala assim no capítulo 4, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversão serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Ele vai falando aqui, trazendo aqui essa promessa, né, de como viria o nosso Senhor Jesus. Ele fala inclusive daquele que seria o precursor do nosso Senhor Jesus. Né? No versículo 5 ele fala assim, olha, eis que eu vos enviarei o profeta Elias,
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele está falando de quem? João Batista, né? É uma alusão a João Batista que viria, né, preparando o caminho para o nosso Senhor Jesus. E aí, se você virar a página, nós temos o quê? O Novo Testamento, né? Mateus capítulo 1, né? Que começa. Aqui nós findamos, né, o período ali anterior ao nosso Senhor Jesus. É claro que aqui nós viramos só uma página, né? Mas existe, nós falamos a primeira vez aqui, um período de 400 anos entre Malaquias e o início do Novo Testamento com o nosso Senhor Jesus. Mas existe um período longo, né? Um período histórico ali, onde muitas coisas acontecem ali. Mas dentro da narrativa bíblica, Malaquias é o último livro que fala desse dia que viria o nosso Senhor Jesus, né? Ou seja, a linhagem prometida, né, o descendente prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele prossegue toda essa história a momentos assim difíceis, há dias de glória, né, há dias tristes, mas ele prossegue, né? Nós aprendemos então muitas coisas com essa genealogia, né? Em especial essa segunda sessão que vai até o exílio na Babilônia, né? E a terceira sessão que vai até a chegada, né, do sol da justiça, que é o nosso Senhor Jesus. E aqui nós temos agora assim, um panorama completo para a gente prosseguir o nosso estudo sobre a vida de Jesus aqui, né, no Novo Testamento. De maneira que tudo isso que nós falamos é uma base para você entender o que vem para frente, né? O seu nascimento, né? Começa falando aqui do nascimento, fala da Virgem que Isaías profetizou, né? Isso nós aprendemos algumas coisas, como por exemplo, Deus age na história conduzindo seus planos. Isso é inevitável. O plano, a promessa de Deus lá, ela prossegue. Né? Ela prossegue onde? Na história, com os homens. E Deus age através da vida de pessoas comuns, homens, mulheres, como eu e você. Deus está agindo, pode ter certeza. A gente, olhando assim, às vezes a gente pensa assim, não, tem que tá descarrilhado. Não está. Existe, né, o fator X, que é a graça de Deus conduzindo a história. Para quem está naquele meio ali, né, pensa assim, poxa vida, isso aqui vai acabar mal. Como é a história da mulher que mandou matar todos os descendentes reais. Mas Deus preservou ali, né, uma raiz, né, a raiz de Jessé, né, de qual viria o nosso Senhor Jesus. Por um lado, esse fio condutor parece frágil, chegando ao ponto de quase romper. Por outro lado, nós vimos hoje aqui, né, olhando para trás, nós podemos ver como que a palavra de Deus ela é poderosa, como ela prevalece, ainda que o céu e a terra, né, possa, né, perecer, a palavra de Deus permanece viva, né? E a palavra de Deus era que o descendente da mulher viria, e de fato ele vem, né? Ele vem se cumprindo, ele vem, né, seguindo toda essa história até nós chegarmos aqui, né, no Novo Testamento com o nascimento de nosso Senhor Jesus, que é o nosso próximo ponto aqui, onde nós iremos tratar a semana que vem. Tudo bem? Nossa, falei muito, né? Depois eu vou postar todas as referências para quem... Porque a Leila me pediu semana passada e eu fiz assim um esboçozinho com todas as referências, passei para ela. Se você quiser assim, tomar nota de tudo isso que foi falado, seguir ali todas essas referências, né, para você se inteirar, porque eu tive que dar uma condensada aqui, assim, no espaço de mais de 1000 anos aqui, sabe? Um período de 1000 anos aqui nessa aula aqui de né, 1 hora aqui, tá? Então eu vou postar depois assim um esboço com as referências, né, bíblicas, né, e o que elas, né, nos ensinam ali, né, do período ali que elas cobrem ali, tá bom? E se vocês tiverem mais dúvidas, vão anotando aí, depois a gente vai, né, na verdade o bom seria vocês, né, colocarem essas dúvidas logo, porque senão eu vou presumir que vocês conseguiram compreender tudo, né? E eu vou ficar... O tempo de Ageu, nesse período de 400 anos,
Quando veio o nascimento de Jesus, estava lá, estava de pé lá. O templo, sim. Sim. Ele estava de pé, mas ele foi, vamos assim dizer, eles deram uma aprimorada nele. Né? Herodes, no tempo que Jesus nasceu, ele quis, nós falamos aqui que o Herodes não era judeu, não é? Ele era um idumeu. Então ele queria ganhar a simpatia do povo. O que ele fez? Ele deu uma garibada no templo. Né? O templo era uma coisa muito importante, né? Então ele fez o quê? Vamos fazer uma coisa, vamos dar uma parada aqui, né? Melhorar. E de fato ele fez uma melhora muito grande no templo. Só que essa melhora ela vai ser concluída depois que Jesus vai morrer e ressuscitar. Né? Ele começa antes de Jesus, a construção, né, essas melhoras do templo. Tanto é que em Mateus capítulo 24, os discípulos olham para aquilo e falam assim, olha que coisa linda, né? Que grandes pedras, que grandes construções. Aí Jesus fala para eles assim, olha, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E Jesus estava falando justamente desse templo que foi melhorado por Herodes, mas é o templo de Ageu, né? Que a princípio eles olhavam para ele assim com um certo desprezo, porque não era tão suntuoso quanto o templo de Salomão. Porque o templo de Salomão, se você ler lá no livro de 1 Reis, você vai ver que ele tinha muito ouro, ele era adornado com coisas assim, marfim, sabe? Já esse templo de Ageu, eles voltaram assim com a receita deles estava bem baixa. Eles construíram assim um templo, sabe, bem fraquinho, né? Porque eles estavam vindo do exílio, né? Mas aí Herodes faz isso. Pouco antes de Jesus nascer, Herodes, ele quer ganhar a simpatia do povo, assim como os políticos fazem ainda hoje, né? Então ele faz uma construção assim muito elaborada em volta do templo, né? Faz outros compartimentos, né? Só que esse templo, de fato, esse último templo, ele vai ser destruído no ano 70 e não sobrou de fato pedra sobre pedra, cumprindo a palavra de Jesus, né? Que não sobraria ali pedra sobre pedra. Sabe por quê? Que não sobrou pedra sobre pedra? Porque Herodes também adornou esse templo com ouro. E quando os romanos vieram, eles tacaram fogo no templo. O fogo derreteu o ouro. E o ouro começou a derreter entre as pedras. O que as pessoas fizeram para tirar esse ouro? Tiraram pedra de sobre pedra, cumprindo a palavra de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra. Isso está na Bíblia? Não. Isso está no livro da História dos Hebreus, de um autor chamado Flávio Josefo, que viveu nos tempos de Jesus. Isso é um livro histórico, a parte da Bíblia, que narra essa história. Amém? Amém. Vamos orar então? Mais alguma dúvida? Aproveita que o Denis sair. Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado em nome de Jesus por esse tempo que nós tivemos aqui, onde tivemos a oportunidade de falar sobre a Tua Palavra, lemos muitos textos da Tua Palavra, histórias, ó Deus, às vezes difíceis de compreender, mas nós sabemos que com a ajuda do Teu Espírito Santo nós podemos ter uma visão clara da Sua história, em especial da Sua promessa feita de que o descendente da mulher viria e pisaria a cabeça de serpente. E nós sabemos que no decorrer da história do plano da salvação, esse descendente foi inúmeras vezes combatido, mas pelo poder da Tua palavra ele foi sustentado, guardado. E isso se cumpriu na pessoa de nosso Senhor Jesus. Isso traz paz aos nossos corações, Senhor, porque nós, à medida que vamos conhecendo os Teus planos e como eles são concretizados, nós temos segurança em saber que o Senhor também está conduzindo todas as coisas, Pai. E mesmo que a história traga acontecimento que nos assuste, nós sabemos que há um Deus conduzindo todas as coisas para a Sua glória.
Te pedimos então, Senhor, descanso, Pai, que possamos descansar de fato no Senhor. Que os dias difíceis não venham apagar a fé que o Senhor colocou em nossos corações, ó Pai. Leva-nos em segurança para os nossos lares e traga-nos mais uma vez essa noite para juntos, como Igreja do Senhor, te adorar, te honrar e te glorificar e prestar um culto que somente a Ti é devido. Porque nós vimos que o Seu povo inúmeras vezes, por falta de conhecimento da Tua palavra, se desviou, se perdeu. Mas nós te damos graças por ainda temos a oportunidade de nos reunir e aprender mais sobre a Tua palavra, Deus. Amém. Amém. Até à noite, se Deus se nos permitir. Como dizia um conhecido meu, se Deus quiser, Ele há de querer. Estejamos aqui também à noite. Pode dar o ok aí.